Pastor, qual a sua visão a respeito do relato da criação? Adão e Eva são históricos e literais? Bem, primeiro, obrigado pela sua pergunta. Primeiro, dizer que literalidade e historicidade são diferentes, não é a mesma coisa. Uma coisa é dizer que o relato da criação é literal, outra coisa é dizer que ele é histórico. Então, eu não creio na literalidade do relato, ainda que o texto em português traga a expressão dias, 6 dias, né? O texto hebraico traz a expressão aion, que quer dizer período de tempo. Então, nesse sentido, o que me parece é que a criação ela aconteceu de forma progressiva, de forma processual. Não há uma criação instantânea, não há uma criação mágica. Foram processos que foram acontecendo. Se você me perguntar, por exemplo, a respeito do Big Bang, eu penso que é um fato histórico. O Big Bang, na verdade, aconteceu e não só uma vez. Foram múltiplos. Foram eventos de criação, no plural. Eu penso que todas as vezes que Deus disse haja, aconteça, havia um Big Bang. Então, aí você me perguntou, você crê na literalidade? Não. E na historicidade de Adão e Eva? Bem, quando eu olho para a criação de Adão e Eva e percebo que há um processo de pessoalidade, um processo de separação entre a criação ou entre as criações, eu preciso entender a historicidade, sim, de Adão. Preciso entender que Adão foi um personagem criado por Deus e que literalmente Deus soprou. Quando eu olho para o lado e vejo toda a criação de Deus, eu percebo que o único ser capaz de sentir, o único ser capaz de dizer eu sou assim, eu não sou assim, o ser capaz de transformações interiores e exteriores, é o único ser que tem o Espírito. Nós somos seres espirituais numa experiência material. Então, eu não posso não crer na literalidade desse personagem histórico. Aí você vai me chamar de crédulo. Ora, para quem crê no Evangelho, para quem crê no absurdo do Evangelho, crer na historicidade de Adão é fichinha. Eu creio que Jesus ressuscitou, eu creio que ele andou sobre o mar, eu creio que ele cuspiu no chão e curou um cego, eu creio que ele um dia voltará, que haverá um grande tribunal onde todos responderão pelas suas obras. Para quem crê no Evangelho, crer na historicidade de Adão é fichinha. Eu creio em coisas muito mais absurdas. E quando eu olho para mim, eu ainda encontro, apesar de tudo, que eu mesmo criei, que não veio de Deus, mas que foi criação minha, a imagem de Deus, a Imago Dei. Então eu creio na historicidade do personagem
Adão. Eu creio que Deus, de forma intencional e diferente, separado do restante da criação, o criou como ele é descrito na Escritura. E não creio na literalidade do texto da criação. Eu creio na historicidade desse texto, mas não em sua literalidade. No entanto, Adão, para mim, trata-se de um personagem histórico. É o primeiro homem que pecou e que, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus, sentiu medo, sentiu culpa, sentiu vergonha e afastou-se de Deus. É isso. Então, nesse sentido, eu não sou um criacionista literalista, que crê em 6 dias ou 7 dias literais. Não creio nisso. Eu sou um criacionista histórico, porque para mim não importa como Deus criou, o que importa é o que Ele criou. É o fato histórico de que Deus criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. E o fato histórico de que Ele criou todo o universo para servir de palco de um relacionamento entre nós e Ele. É isso aí. Obrigado pela sua pergunta. Fortíssimo abraço. Até o próximo vídeo.